Olá, bom dia! Aqui é o Nilson Alves e esse é o seu canal Nilson Suquita. Fazia tempo que eu não falava esse bordão, pois fazia tempo que eu não faço vídeo assim, né? Com tema, digamos, definido, um vídeo assim, normal, né? Que foi consagrado o canal. Bom, pessoal, o assunto que eu vou falar hoje, na verdade, eu aproveitei um tempo aí de livre para fazer esse vídeo, eu prefiro não deixar para live. Então eu vou falar agora sobre esse novo regulamento que ontem foi apresentado do Campeonato Paulista, né? O regulamento que esse ano será um formato totalmente diferente do que acontecia antigamente, então antigamente, até 2014, até o ano passado, até esse ano, né? Que é correspondente ao ano passado, 2025. Né? Vou dizer que estamos no futuro, porque estamos falando da edição de 2026. Seria grupos, aí os times do mesmo grupo não se enfrentavam times do outro grupo, beleza. Por questão do calendário, da CBF ter mutilado o calendário de estaduais, a federação teve que ousar e criar um regulamento que possa encaixar, né, as datas ali. Então ela pegou um regulamento chamado regulamento suíço. O que é o regulamento suíço? É o regulamento que está sendo implantado pela Champions League, né, pela UEFA na Champions League das últimas 2 temporadas. O que é? Uma tabela única e as equipes vão se enfrentar 8 adversários sorteados. Então praticamente a tabela é única para definir os classificados, só que aí não será o grupos, né? Será enfrentarão através no caso, eu vou contar como vai ser o Campeonato Paulista, que eu achei uma bizarrice e idiotice. Aí que eu vou descer o bacê. Bom, canal do Suquito, vou dar um recadinho aqui para vocês que querem dar um pix aqui pro canal, para fortalecer o canal, fique à vontade, nilson.suquita@gmail.com, esse é o pix, fica à vontade aí. Final de ano, você quer doar alguma coisa, fica à vontade. Tenho planejamento de comprar uma câmera nova, um celular novo para poder ter um editor bom para fazer vídeos, né? Antes de me perguntar por que eu não instalo editores aqui de vídeos no canal, porque eu não tenho condições, o celular é limitadíssimo. Então para fazer o basicão, para fazer aí o arroz e feijão eu consigo fazer, tá? Para fazer umas coisas um pouco mais, digamos, extravagante fica mais difícil, tá? Bom... fica aqui o recado, né? Siga, compartilha, mete o joinha e vamos embora. Bom, ontem foi definido, né? Na verdade, ontem o pessoal fala que é sorteio. Houve sorteio, mas é um sorteio diferente. Eu digo que eu odiei com O maiúsculo. Vou explicar por quê. O regulamento do Campeonato Paulista, eu já tinha explicado antes, mudou, né? A fórmula. Em vez de ter grupos, né? E as equipes enfrentavam times do outro grupo, vão ser assim. As equipes vão enfrentar times sorteados, mas foram criados os potes, que é como se fossem grupos também, né? Aí que eu acho a besteira também, né? E aí os times que são do mesmo pote se enfrentam entre si. E aí foram sorteados os times de outros potes para enfrentar esses mesmos times, tá? Então, eu achei uma bizarrice, como diz o Vitor Sérgio Rodrigues, né, VSR, e coisa estapafúrdia, muito estapafúrdia, essa imbecilidade de você ter potes e você fazer que os clubes jogam dentro dos potes, e outra, privilegiando os grandes, porque a gente vai ter clássicos. Campeonato Paulista, eu, como torcedor de time de interior, você sabe muito bem que o meu time foi muito prejudicado, por isso que eu estou fazendo essa live. Tanto é que ontem eu meti o pau nesse regulamento e tudo quanto é postagem, tá? O Campeonato Paulista, ele não é um campeonato de elite, é um campeonato, na minha opinião, que o interior tem que ter vez. Por que, Nilson? Os times grandes, cara, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, eles vão se enfrentar no Brasileiro. Vai ter clássico no Brasileiro. E provavelmente vai ter clássico em final. Pra que querem colocar os 6 clássicos ali? Eu acho muito inútil. Ah, mas vai atrair torcida. Pera, a gente precisa entender. Eu tenho uma cabeça como Fará, o antigo presidente da federação, Eduardo José Fará, tinha, de privilegiar o interior. Como assim? O Campeonato Paulista, acho que não precisa os times ficarem mandando jogos aqui.
né? Um clássico, um joguinho a colar com um clube que seja mais próximo de São Paulo, beleza. Mas os clubes, jogos com o interior, devia ser tudo ao mando dos times do interior. Porque o campeonato paulista, para muitos clubes, inclusive o meu time, é a chance de ganhar renda. Então eu acho esse regulamento muito estapafúrdio. Quer fazer campeonato de classe? Então corta, faz dois grupos, faz o grupo dos grandes e o grupo dos menores. Faz essa patifaria, essa Patrícia Farias, faz essa elitização. Porque cada grupo vão se enfrentar. E o meu time foi prejudicado, porque o meu time, o Noroeste, ficou no grupo porque eles pegaram a base da classificação do campeonato anterior, né? Da classificação do campeonato anterior. Então o primeiro pote foi dos 4 primeiros, que foram os 4 grandes, depois o segundo pote dos que ficaram de 4 ao 8º, depois do 9º, 12º, e aí o 13º e 14º, e aí entra os que subiram, né? Que é o Capivariano e o Primavera, substituindo o Inter de Limeira e Água Santa, que foram para 2. Aí, qual foi a idiotice? O meu time, ele vai jogar com desses times, tanto o Capivariano, tanto o Primavera, tanto o Botafogo, os times que não tiveram campanha, e só vai enfrentar um time grande, que é o Santos. Cara, que besteira! Mano, que regulamento cocô! Eu acho que todos os times tinham direito de jogar com 2 grandes, pelo menos. Que fizesse uma tabela, na minha opinião, não ficar tendo clássico. Cara, foda-se clássico. Deixa clássico pro Campeonato Brasileiro terá clássico, caralho. Nas finais provavelmente vai ter clássico, esquece isso, porra. Campeonato Paulista é pros interiores se destacar, pra poder até vender jogador. O regulamento que eu acho que deveria ser é o seguinte, eu tenho 2 até ideias que poderia ser. Você fazer esse sistema suíço igual na Champions. Você sorteia, vai lá, faz o sorteio e não faz igual de pote. Você pega um time, por exemplo, Capivariano, você sorteia os adversários do Capivariano. Aí você vai fazer na montagem da tabela de acordo com os adversários que vai pegar. Aí você sorteia o São Paulo, adversário do São Paulo. Esse adversário, o São Paulo vai fazer uma matemática ali para você fazer que o regulamento, a tabela seja mais justa. Mas vai ter poucos clássicos? Foda-se os clássicos. E você direciona a tabela para ter pelo menos 2 grandes. Primavera e turma só vai ter um time grande, vai jogar com... Porra, então por que subiram, né? Se mata, luta, camufla lá, vai pra luta na Série 2 para subir na Série 1. E chega para jogar um jogo com time grande, isso é palhaçada, isso é regulamento elitista. Outro regulamento que eu acho mais justo é você ter 2 grupos de 8, por ser 8 datas, né? Para a primeira fase, fica muito fácil você fazer esse regulamento. Ele me lembra muito o regulamento do campeonato de 2003, né, que inclusive foi a mesma data. Começou no dia 25 de janeiro, com aquela polêmica lá dos direitos de transmissão, da Globo SBT, e aí o final dela foi no final de março, dia 23 de março, uma semana do aniversário dessa pessoa. Deveria, na minha opinião, o Campeonato Paulista, na minha opinião, ter adotado esse regulamento. Vai ter pouco clássico. Foda-se, privilegia times do interior. Faz com que os times grandes jogam no interior. Para privilegiar os torcedores do interior. Porque se você for analisar, quando vai jogar, por exemplo, São Paulo e Noroeste no Alfredo Castilho, não é clubismo, ou São Paulo e Botafogo, a torcida do time grande é a maioria, porque nas regiões onde esses times têm, as grandes torcidas têm consulados, têm sedes de torcidas organizadas, então eles vão lotar ali. Então, qualquer lugar do estado de São Paulo, os 4 grandes vai lotar mais do que o time local. Eu digo o Guarani, Ponte Preta e Botafogo não, porque o Guarani e Ponte Preta porque já são times mais fortes, consolidados. Mas os outros vão ter uma invasão de torcida de time grande e atualmente o time vai faturar. Então, eu acho, na minha opinião, o Campeonato Paulista tem que ser o campeonato pro interior ver o time grande. Porque tem muita gente que não tem condições de vir para a cidade grande, para São Paulo, para ver os grandes times. Ou para Santos, para Vila, para ver os Santos. Não tem. Então tem que prever. O Campeonato Paulista tem que ser para o interior ver os grandes, como o Fará fez em 2001. O Campeonato de 2001, o Fará ele pegou praticamente a tabela e botou que a maioria dos times grandes foram jogar no interior. E foi muito bom o que o Fará fez. E agora deveria ter feito isso, né?
Então, o que eu acho desse regulamento? Eu acho uma imbecilidade, um privilégio aos quatro grandes. Né? Ah, mas os quatro grandes... Porque esportivamente, eu acho assim, a tabela pode dar surpresas, né? Porque você tem uma tabela única, e você tem... Porque também eu vou olhar o outro lado também, o copo cheio. Você tem uma tabela única, por exemplo, o Noroeste vai jogar só com o Santos, vai jogar com outros times. Se o Noroeste embatar, sei lá, 4 vitórias, 5 vitórias, vai chegar nas cabeças, né? E se o time grande perder 1 ou 2 jogos ou 3 jogos, vai se complicar. É um regulamento que a gente vê na Champions. Por exemplo, o Manchester City teve que ir pro playoff. Ou seja, o regulamento... Eu vou falar uma coisa. Antes do pessoal me criticar, Nilson, você está contra o regulamento? Eu não sou contra a fórmula de disputa. A fórmula de disputa, ok. Eu acho legal, justo. Vamos ter surpresas nesse Campeonato Paulista. Só que a forma que o regulamento foi direcionado, do sorteio, e o regulamento foi direcionado, eu odiei. Esse negócio de você fazer potes. Então chama de grupo, caralho. Cara pálida. E os times têm que se enfrentar no mesmo pote. E fazendo que clubes dos potes menores só vai enfrentar 1 ou 2 grandes. E vai fazer que os times não tenham renda nos seus estádios. Mano, isso é uma palhaçada. Isso é errado. Noroeste, infelizmente, eu creio que vai ter prejuízo. Se não passar de fase, vai ter prejuízo. Primavera vai ter prejuízo. Bom, imagina do torcedor, torcer, pô, quero ver o Palmeiras lá em Indaiatuba, quero ver o São Paulo. Só vai ver um time grande que é o Palmeiras, se me engano. Noroeste é a mesma coisa. Mano, o Capivariano é a mesma coisa. Pra que se matam pra subir pro regulamento sem essa imbecilidade? Mano, não dá pra entender. Eu vejo muita gente da internet passando pano. Ah, porque o regulamento tem que ser assim mesmo. Tá errado. Tá injusto. O campeonato tem que ser pra todos. Os 16 times têm que ter uma condição de qualidade. Os 4 grandes vão ter vantagem. Por ser os 4 ou 6 grandes, né? Porque o Estado de São Paulo tem Red Bull, Bragantino e o Mirassol na primeira divisão. Então a gente tem 6 gigantes. 6 gigantes. Eles vão ser bem, vão ser privilegiados tal, financeiramente. Mas os outros? Cara, isso aí é uma palhaçada. Isso aí é errado. Eu vi muita gente do meu time elogiando esse regulamento. Gente na página do Noroeste elogiando. Devia xingar, devia ficar emputecido. Devia mandar todo mundo tomar no cu. Porque você destrói a chance de um torcedor local ver um time grande. Ver o seu time enfrentar um grande, como eu vi em 2006, na estreia do Campeonato Paulista lá em Bauru, quando o Noroeste fazia 13 anos estava fora da primeira divisão. O Noroeste pegou o Corinthians, aquele time estrelado, que tinha Tevez, o time da MSI, né? Tevez, Mascherano, o Antônio Lopes era técnico, aquele time histórico do Corinthians. O Noroeste foi lá no calor do caralho. Do calor que eu tava lá, eu não sei se eu tinha dor de cabeça, não sei se eu acho que me queimei na época. Um sol do caralho, como diz o Javier, era do caralho, um calor insuportável no Alfredo de Castilho, em Bauru. Eu vi o Noroeste, o Paulo Sérgio, daquele time histórico do Noroeste, época do Adamel Garcia, ganhando do Corinthians 1-0. Cara, aquilo foi história, a cidade lembra desse jogo, o maior acontecimento da cidade. Inclusive o Noroeste naquele campeonato embalou tanto que o Noroeste chegou em quarto. Naquela época era pontos corridos, porque se fosse regulamento de semifinais, o Noroeste ia ser semifinalista. Então, fez uma melhor campanha. Então, é a importância de ver time grande no interior. Era a importância de ver times grandes ali. Só que a federação tesourou essa possibilidade. O que eu acho que os dirigentes têm que fazer? É ir lá reclamar do regulamento. Tentar modificar um pouco, sei lá. Ou tentar fazer compensações, tipo, sei lá, criar amistosos contra times grandes na cidade para compensar o que não vai ter ali, né? Desculpa, eu acho que os times que foram prejudicados estão muito mansinhos, muito calmos, né? Tem que reclamar. Mas os dirigentes assinaram. Uma coisa é você fazer a reunião e o dirigente falar, vai ser esse regulamento. E outra na prática. O sorteio foi a prática. A prática, na minha opinião, eu vou dizer uma coisa para vocês. Foi o que eu acho que... se eu fosse presidente do Noroeste, se eu fosse o lugar do Pegoraro, né, presidente do Noroeste, eu iria ficar emputecido. Eu ia falar, cancela essa reunião, enfia esse documento no cu. Eu vou rasgar essa porra desse documento, porque eu não concordo. E forçaria os outros times a fazer o mesmo.
agarrei o regulamento no cu, enfiar no cu dos caras da federação. Mano, isso é... Presta atenção, pessoal. Eu não sou contra o formato suíço, que eu acho que vai ser gostoso. Eu sou contra o regulamento de potes do sorteio. Entendeu? Essa coisa dos times pequenos não enfrentarem muitos grandes. Os grandes vão enfrentar mais times grandes, caralho. Não tô falando só... Ah, vá, né? O Palmeiras vai enfrentar Mirassol, vai enfrentar a Red Bull Bragantino. Pois ele enfrenta no Campeonato Brasileiro. Pô, deixa ele enfrentar outros times. Acho que a Portuguesa também foi também cafada também. Ah, pessoal, desculpa, eu não vou acompanhar, eu provavelmente não vou ficar acompanhando o Campeonato Paulista desse regulamento de merda. Até a mídia também vai ocultar alguns times, porque a mídia vai esquecer que os times que não vão jogar grandes vão existir. Desculpa, o Campeonato Paulista é regulamento ruim. Não vou acompanhar, eu vou fazer o boicote, porque você sabe que quando eu boicoto um evento, eu boicoto o jogo, eu boicoto o campeonato, eu boicoto mesmo. Quando eu vejo que é uma injustiça, quando aquilo é errado, aquilo que não é legal, que eu julgo que aquilo não é legal, eu boicoto. Eu vou dar um exemplo. Em 2009, o Campeonato Paulista estava sendo definido as semifinais. A Portuguesa estava jogando o fino da bola. Estava indo para a semifinal. Aí na última rodada houve o Santos, né? O Santos naquela época de Intersafra, né? Do time que o Santos tinha, estava indo para... o Neymar, inclusive, jogava nesse Santos. Foi o primeiro campeonato do Neymar como profissional. Que foi o campeonato que o Ronaldo estreou no Corinthians, né? O problema foi o seguinte, galera. O Santos tinha que ganhar um jogo e a Portuguesa tinha que pelo menos empatar. O juizado garfou a Portuguesa e deu um pênalti o gol do Santos. Depois que eu fui descobrir que a Portuguesa foi garfada, eu boicotei as finais do Campeonato Paulista. Eu falei assim, eu não vou assistir nenhum jogo dessa porra dessa final. Eu não concordo que a Portuguesa não esteja entre os quatro. O que eu fiz? Quando eu tava passando lá, Corinthians e Palmeiras, Santos e Palmeiras, e quando eu vi aquele jogo lá que o Ronaldo faz aquele gol com o São Paulo, se eu não me engano, contra o Santos, eu tava vendo outra coisa, tava jogando jogo de botão, eu tava ouvindo uma outra rádio, né?